Janeiro, 8 de novembro de 1817. Com a ajuda divina, cheguei feliz e saudável ao Rio de Janeiro, após uma travessia de 84 dias, da qual me despedi no penúltimo dia com uma tempestade bastante violenta. A entrada do porto é estreita e acho que nem pena nem pincel podem descrever a primeira impressão que o paradisíaco Brasil causa a qualquer estrangeiro. Basta dizer-lhe que é a Suíça, com o mais lindo e suave céu. Na entrada da Bahia, há 3 belos fortes, além de vários grupos de ilhas. Ao longe, vislumbram-se altíssimas montanhas cobertas de palmeiras e muitas outras espécies de árvores. Galera, estamos aqui em mais uma segunda-feira, mais um vídeo, mais uma grande mulher. Começamos nosso vídeo com essa beleza brasileira, essa beleza, como ela mesma diz, que nem pincel, nem pena, nem tinta descreve. E estamos falando de Maria Leopoldina Josefa Carolina de Hamburgo, ou simplesmente Maria Leopoldina, ou Dona Leopoldina, ou Leopoldina do Brasil. Leopoldina, ela nasceu na Áustria, numa família imperial. Ela é filha de Francisco, o grande imperador de Viena, o grande imperador da Áustria. E ela foi criada de uma forma muito carola, de uma forma muito... Ela foi educada como uma princesa para se casar, para obedecer o pai e todas as coisas que desrespeitassem o bem da Áustria, né? Então, assim, a mãe dela morreu quando ela era muito pequena. Ela teve diversas madrastas, mas essa sua primeira madrasta foi quem mais a educou e mais a incentivava as suas grandes paixões. Leopoldina, ela já falava 3 idiomas e depois começou a aprender o inglês e o português. E ela era apaixonada por botânica, por tudo que se pudesse falar sobre mineração, sobre minérios, sobre pedras. Então, assim, ela perdeu a mãe muito cedo. Ela, mesmo com essa madrasta, ela se aproxima muito do pai. Imagine que Leopoldina, na adolescência, ela participou da Convenção de Viena, que foi logo depois da derrota de Napoleão, onde as grandes nações europeias se reuniram para defender a monarquia, o poder monárquico, porque com a Revolução Francesa havia muitas especulações de acabar com esse tipo de regime. Então eles se reuniram nessa convenção para discutir tratados, acordos, e Leopoldina estava presente nessa convenção. O casamento dela foi arranjado nessa convenção. Por quê? Porque para os austríacos e para a Europa em geral, seria muito interessante a interferência europeia no Brasil, já que havia uma intervenção muito intensa dos ingleses. E Leopoldina, ela é criada na política e também criada para se casar. E ela era o patinho feio dos irmãos. Francisco da Áustria teve ao total 11 filhos e ela era a mais desprovida de uma beleza que chamasse a atenção, assim como sua irmã Luísa, que era linda, acabou se casando com Napoleão, e ela se prende aos estudos, às boas maneiras, a tudo.
E como eu disse anteriormente, o casamento foi arranjado ali. Para a Áustria tinha essas vantagens, né, da influência na América. E para Portugal também, ter uma descendente monárquica de um império vitorioso e também para acalmar os arroubos amorosos e sexuais do seu filho, do seu primogênito, Dom Pedro II. O casamento de Leopoldina foi realizado na Áustria por procuração. Ela se casou tendo um representante com toda a pompa. O Brasil mandou presentes, mandou uma comitiva grandiosa para a Áustria, para esse casamento. E só depois Leopoldina veio para o Brasil. E para ela foi um grande susto, assim. Como no início ela relata a beleza do país, ainda do navio, quando ela chega ao Brasil, ela encontra um caos, né? Um país africanizado, um país sujo, um país meio jogado às traças, assim, meio como colôniazinha de Portugal mesmo. E que a família real estava meio que fugindo de Napoleão no Brasil. E o que acontece? Ela chega ao Brasil e tem uma nova cerimônia de casamento com Dom Pedro I. E assim, ela não se dá bem com a sogra, ela encontra uma família desestruturadérrima. Dom João morava em um palácio, na Quinta, e Carlota Joaquina morava em outro. Eles moravam separados de corpos, os filhos ficavam entre lá e cá. E assim, para uma criação tão carola como Leopoldina teve, ela se espantou como as irmãs mais novas de Dom Pedro, elas falavam de sexo como adultos, como casadas. Então o choque foi tremendo. A questão da temperatura, do calor do Brasil foi muito tocante para Leopoldina. E assim, Dom Pedro, ele se encantou com várias coisas de Leopoldina. Ele se encantou com a inteligência, com os bons modos, com algumas coisas que eles gostavam em comum. Por exemplo, Leopoldina adorava caçar pequenos mamíferos, e ele também, andar a cavalo. E ela também gostava de jogar bilhar, uma coisa que não era comum na corte. Então, os 3 primeiros anos de casamento foram, como diz a história, felizes, né? Mesmo com as escapadas de Dom Pedro. Mas tinha uma coisa em Leopoldina que Dom Pedro não admirava, porque Leopoldina, ela era desprovida de uma beleza de princesa. Ela era gordinha, ela tinha bócio, que era comum na Áustria por uma falta de um mineral, e tinha lábios caídos e olhos azuis que mesmo assim não ajudava no contexto. E ela era tão branca, translúcida, que é uma pele muito branca. Então assim, ela sofreu horrores por conta do calor do Brasil, e sofreu com essa reação do marido diante da sua aparência física. Então a família real volta para Portugal
e fica Dom Pedro como príncipe regente e Leopoldina como a princesa do Brasil. Mas nisso Portugal deixa o Brasil arrasado de grana, entendeu? E era assim, deixou Dom Pedro sem condições de um certo governo de ostentação monárquica, né? Então, o Brasil, de certa forma, dependia de Portugal. Leopoldina, nesse momento, passa por um desgosto profundo, porque Dom Pedro conhece em São Paulo a Marquesa de Santos, Domitila, e a traz para o Rio de Janeiro. E Domitila, ela fica sendo ama de quarto de Leopoldina. Imagine a amante do marido sendo ama de quarto, penteando os cabelos da princesa e entre outras coisas que uma ama faz. E Leopoldina se sentiu bastante humilhada. Nas cartas que ela manda para Luísa, ela fala sobre isso. Dom Pedro, ele cortou a mesada de Leopoldina enquanto dava joias com o restante do dinheiro que tinha nos cofres públicos. Ele dava joias a Domitila enquanto Leopoldina vestia roupas puídas, roupas que ela trouxe da Áustria, não tinha nenhum, como é que eu posso dizer, um estilista, não tinha nada, nenhuma ostentação de rainha, de princesa. E o que acontece? Ela se sente muito sozinha no palácio. E é quando José Bonifácio, ele vira o ministro de Dom Pedro, então é a única pessoa que ela tem para conversar intelectualmente. Ela é uma intelectual, ela é uma estudiosa. Ao invés dela trazer as amas, os estilistas da Áustria, ela trouxe uma equipe de médicos, de botânicos, de zootecnistas, que fizeram um trabalho imenso no Brasil, sabe? E aí, dessa imagem da Leopoldina, deprimida, da Leopoldina melancólica, da Leopoldina abandonada de certa forma por seu marido, vem a grande surpresa, o grande boom. Porque Dom Pedro era um menino mimado, era um babaca, eu vou dizer. Ele queria que suas vontades fossem respeitadas, ele se sentia o reizinho, ele se sentia o grande monarca, que na verdade não era. Haviam levantes contra ele na rua. O povo estava pedindo até por comida na época. Foi uma época muito pobre. E os liberais queriam uma república, já do outro lado os maçons queriam outra coisa. Grandes fazendeiros e grandes donos de escravos queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal e que o domínio fosse português, mas não na mão daquele menino. E aí a surpresa, o boom, Leopoldina. Leopoldina, ela era extremamente política, como de berço. E ela, em um desses levantes, né, ela já tinha 2 filhas e nasceu primeiro o filho homem de Dom Pedro, João Carlos. E
houve um levante contra Dom Pedro, liderado por o general Avilés, português, e vários ingleses. E ela teve que se refugiar na fazenda, uma fazenda que era uma fazenda dos jesuítas. E nessa ida, o filho já adoentado, ela encarou uma temperatura de 36, 37 graus, um calor terrível até essa fazenda. E quando as coisas se acalmam, que as tropas de Dom Pedro conseguem derrotar Avilés e mandá-lo de volta a Portugal, quando ela retorna ao Rio, ela volta à Quinta, à corte, ela se depara com a gravidade da doença do filho e a morte do filho. E Dom Pedro era um péssimo marido, mas um ótimo pai. Ele simplesmente enlouqueceu, ele decretou feriado, ele culpou o pai pela morte do filho, por conta do levante de Avilés, e assim ficou meio transtornado com a morte do filho. E nesse momento as revoltas eram cada vez mais constantes. E Dom Pedro estava sendo empurrado novamente para Portugal. E Leopoldina, ela era completamente apaixonada pelo país. Ela se apaixonou pelo Brasil de uma forma que no palácio só se podia falar português. Ela se denominava Leopoldina do Brasil e ela era contra a cultura escravocrata, contra a morte de índios para construções de fazenda, para desmatamento, essas coisas. Então, assim, ela defendia os índios, ela defendia os negros, e foi esse povo, por defender esse povo, o povo era apaixonado por Leopoldina. Na época de mais pobreza, ela distribuía o pouco de recurso que tinha no castelo. Ela, vou falar quinta, né, que aquilo a gente não pode falar em castelo, né, que tinha na quinta, ela fazia doações. Então, assim, ela era muito querida no Brasil. Então, o fico, o dia do fico, né, o famoso dia do fico de Dom Pedro, ele foi conversado e arquitetado por Leopoldina. Ela falou a Pedro que eles deviam ficar, que o Brasil precisava deles, que o Brasil era uma nação e que eles não podiam abandonar o povo brasileiro. Nessa tem a questão de não perder também a linhagem monárquica dos filhos, até mesmo dela e Dom Pedro. Ela tinha medo de morrer como, acho que a tia-avó, a avó dela, na forca ou na guilhotina, como faziam com as pessoas que eram expulsas do país. Então ela tinha muito medo. E então Dom Pedro diz a célebre frase: se for para a felicidade de todos e se for para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga a todos que eu fico. Sempre me engancho nessas frases feitas. Então, Leopoldina estava por trás do fico, né? Ela convenceu Dom Pedro a ficar. Mas ficando, ainda tinha pessoas que queriam mudanças. O ministro do Brasil, ele não queria que Dom Pedro fizesse uma constituinte, que uma constituinte era um passo para uma república. E eles estavam ali lutando para não ter uma república.
Então, mas com tanta insistência, também conversando com Leopoldina, desculpa, a grande conselheira dele, ela falou, não, eles querem uma Constituição, vamos assinar uma Constituinte, mas o poder vai ficar na mão do príncipe Dom Pedro. Plenos poderes para Dom Pedro, mas assim, vamos fazer eleições, alguns vão assumir cargos nesse governo de Dom Pedro, então foi o que aconteceu. José Bonifácio não queria, porque era um passo para a República, a Revolução Francesa tinha acontecido, então era muita pressão. Então, eles se renderam, entre aspas, à Constituinte, aceitando eleições e novos membros para a constituição do governo. Esse foi mais um passozinho para a independência do país. E a independência tinha que acontecer. Muitos revoltosos, né, contra a Constituinte, muitos revoltados com a permanência de Dom Pedro no Brasil, muitos querendo a República. Então eram várias vertentes, então tinha que ter uma saída. E nesse ínterim, Dom Pedro ele vai com as tropas até São Paulo, onde estão chegando tropas portuguesas e com o auxílio de tropas inglesas para forçar a saída de Dom Pedro. E nisso Leopoldina fica como regente do Brasil. E estamos aí a primeira mulher a governar o Brasil. E ela, em poucos dias de poder, ela fez tudo, né? É Leopoldina que assina a independência, se junta com todos os interessados, com José Bonifácio mesmo, sendo um conservador, ele tinha as conversas com Leopoldina, onde ela esclarecia os pontos fortes de uma independência. Então, a Leopoldina assina a independência do Brasil e só depois de 5 dias, vindo de São Paulo, já saindo de São Paulo, ele recebe uma carta de Leopoldina dizendo que a independência foi proclamada, não foi assinada, e ele vai às margens do Ipiranga e novamente uma célebre frase: independência ou morte. Mas quem estava por trás disso tudo era Leopoldina, essa grande mulher política, que eu encho a boca para dizer quando falo assim, primeira mulher a governar o Brasil. E assim, mas o desfecho não é lá, essas coisas todas, né? Leopoldina teve, ao todo, dos 20 aos 29 anos, vários filhos de Pedro. Ao todo ficaram 7, ao todo foram 7, né? Teve a morte de João Carlos, e ele se gabava que a cada ano tinha um filho. E agora falar desse relacionamento entre Pedro e Leopoldina, já que a gente está num desfecho,
é comprovado em cartas que ela escrevia para sua irmã Luísa, sua grande amiga, sua grande confidente, que ela sofria com as brutalidades de Dom Pedro, que era agredida por Dom Pedro. E assim, já não bastasse as humilhações com as traições, traição dentro de casa com Domitila, né, Marquesa de Santos, ela tinha que aguentar ainda os momentos de loucura do marido, né, como pode dizer, descontando nela. E o que acontece, ela vai definhando, o corpo já fisicamente cansada, de tantas gravidez, de tantas gestações, de tantos partos, que no Brasil o parto era primitivo, era uma coisa surreal, assim, de sobrevivia por milagre, vamos dizer. E muito deprimida. Ela era não só agredida fisicamente, mas psicamente, moralmente. E ela acaba morrendo aos 29 anos de um aborto espontâneo com complicações. E há controvérsias há algumas teorias, né, sobre a morte de Leopoldina. Alguns dizem que Dom Pedro a jogou da escadaria da quinta, mas essa teoria desconstruída após alguns anos, quando faz a exumação do corpo e ela não tem nenhum osso quebrado. Desconfia-se também que o médico, junto com Domitila, vinha envenenando Leopoldina, agora a imperatriz do Brasil, para ficar com Dom Pedro. Mas na história, no que nos relata a história, ela morreu de um aborto espontâneo com complicações. Ela já vinha com o corpo arrasado. E assim, ela deixa Dom Pedro II com 1 ano de idade, uma filha com 7, assim, aquela escadinha, né? E eu não vou falar com quem Dom Pedro ficou, como se desenrolou essa história, porque eu tô aqui para falar de Leopoldina. E eu acho que meu recado sobre essa grande mulher que governou, que pariu o Brasil, foi dada, sabe? E como esse vídeo é um pouco mais curto que os outros, na segunda-feira eu não irei fazer um vídeo sobre outra mulher. Na segunda nós teremos uma live com a minha mestra, a minha querida amiga e minha grande tutora de história, Margarete Dourado, minha querida Margot, e vamos continuar falando da invisibilidade de Leopoldina nesse império. Então a gente fica por aqui. Daqui a pouco os agradecimentos e a minha fonte de pesquisa para esse vídeo. Valeu, galera! Voltei agora para os agradecimentos, como sempre, para minha mestra Margot. Obrigada pelo incentivo para falar sobre Leopoldina. E agradecer também a Tatiana Andrade, Tati, minha amiga, minha ex-professora, que quando soube que eu ia falar sobre Leopoldina me mandou um material muito bom, um site muito bom, inclusive vou falar dele agora, porque eu gosto de fazer, de indicar minhas fontes falando. Eu poderia botar uma legenda, alguma coisa assim, mas eu prefiro falar.
Eu queria falar sobre o canal Brasil Escola. Quem puder ir ver também tem muita coisa legal. Aventuras na História. O Instituto Histórico do Rio Grande do Sul. A BBC News Brasil e o site Todo Estudo. E eu queria deixar um livro de referência para vocês. Aí a galera do Lendo Junto também. Queria deixar esse título, talvez vocês encontrem na internet. É um livro de Mari Del Priore chamado A Carne e o Sangue, que fala de Dom Pedro e Leopoldina. Então, encontro vocês na segunda-feira na live com Margot. Beijos e valeu, galera!